Olá, eu sou a doutora Olicélia Poncioni, sou médica psiquiatra, atuo há mais de 30 anos na área da saúde pública e na rede privada também. E hoje nós vamos fazer uma aula sobre transtornos alimentares. Eu convido vocês a discutir e conhecer um pouquinho esse tema. Essa aula é do projeto Plenamente, que é uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Então vamos discutir um pouquinho sobre esse tema que é extremamente comum e pouco falado. O transtorno alimentar, ele representa um grupo muito complexo de condições psiquiátricas que são caracterizadas por padrões de alteração de disfunção de comportamento alimentar associada a uma distorção da percepção corporal. Frequentemente, existem outras comorbidades associadas a esse transtorno, como a ansiedade, a autoestima baixa, alteração de humor. Então, tem outras alterações que podem cursar com o transtorno de transtornos alimentares. Entre os mais prevalentes estão a anorexia nervosa, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar periódica. Isso não significa que não existem outros transtornos alimentares. Existem, mas esses são os mais comuns e os mais estudados. E eles trazem riscos muito graves para a saúde da pessoa, saúde física, a saúde mental e alterações hormonais, bioquímicas. Então, para a gente compreender os transtornos alimentares, a gente vai dividir em alguns blocos, né? Nós vamos fazer a definição. Como eu disse, são condições psiquiátricas, são transtornos, alterações de comportamento relacionadas a alimentos, né, comportamentos alimentares, com alterações, com disfunções e distorção na percepção da imagem corporal. Então a pessoa ela se vê de uma forma que realmente ela não é, né? O impacto que causa na vida do indivíduo pode levar a altas taxas de mortalidade, inclusive. Além das comorbidades, das alterações que ele apresenta, ele está relacionado a uma grande taxa de mortalidade. E a gente precisa saber que existe tratamento para esses transtornos alimentares. Estima-se que na população mundial tem uma prevalência de 9%. Então, 9% das pessoas no mundo são afetadas por algum tipo de transtorno alimentar ao longo da sua vida. A anorexia nervosa, ela está em torno de 1% dessas taxas. A bulimia em torno de 5% e o transtorno de compulsão alimentar também, que periódica, né, que é pouco conhecido ou é pouco falado, mas é bastante prevalente também na taxa de 2 a 3% da população mundial. Vamos, assim, falar um pouquinho de cada um deles para que vocês entendam, né? Então, todos eles podem levar a taxas de mortalidade muito alta. Qualquer um dos transtornos alimentares pode levar a pessoa à morte. Então, é um transtorno grave que precisa ser identificado e precisa ser tratado. É muito comum, né, no adulto, geralmente adolescente, começa mais ali na adolescência. Falando em sexo, o transtorno de compulsão alimentar periódica pode ser para ambos os sexos. A anorexia é mais comum em mulheres, a bulimia é mais comum em mulheres. E o transtorno de compulsão alimentar periódica, às vezes, é mais frequente em homens, mas é comum em ambos os sexos. A gente tem critérios diagnósticos para fazer esse diagnóstico. Então, como a gente tem falado em outras aulas, a gente se baseia no DSM-5, que é um critério, é um livro, né, é um compilado de informações no mundo inteiro que a gente utiliza como padrão para fazer esses diagnósticos. E dentro do critério do DSM-5, a gente tem todos os critérios diferenciados para cada um deles. Então, a gente vai estar falando aqui sobre, primeiramente, a anorexia, né? O que é anorexia nervosa? Anorexia é quando a pessoa tem uma distorção da imagem dela, ela está num corpo normal e ela se vê de outra forma. Então, às vezes a pessoa está normal e olha para o espelho e ela está se vendo sempre gorda. Então, ela é caracterizada pela restrição alimentar. A pessoa para de comer, ela para de se alimentar porque ela acha que ela está gorda, ela percebe o corpo dela alterado, o que na verdade não é, né? E dentro desse transtorno, a pessoa fica extremamente preocupada, vira uma preocupação assim, até obsessiva em relação ao corpo, à imagem corporal e ao que ela está ingerindo de alimentos. Então, tudo que ela vai comer, ela acaba evitando, né? E chega a
assim, a casos extremos de realmente não se alimentar. Eu vou citar um exemplo aqui de uma paciente que internou recentemente no Hospital Municipal de Cuiabá, agora há 1 mês e meio, 2 meses atrás, uma jovem de 28 anos que estava há exatamente 60 dias sem se alimentar e sem beber água. Nesse período, ela perdeu aproximadamente 15 quilos. Ela chegou para a gente desnutrida, desidratada grave, sem menstruar há muito tempo já, não menstruava, né? E com esse quadro de anorexia, ela estava pesando 34 quilos. Então, assim, é um estado extremamente grave, pode chegar a esse estágio onde o risco de morte é muito grande, né? Quais são as causas da anorexia nervosa? É multifatorial, né, então a gente fala assim, é multicausal, mas podem ser fatores biológicos, fatores familiares, fatores psicológicos e socioculturais. Na adolescência está muito relacionado ao fator sociocultural, então com essa história de mídia, de ficar se comparando nas redes sociais, os adolescentes têm um índice muito frequente de anorexia por conta da imagem, eles acham que eles estão gordos e acabam nessa cobrança social diminuindo a alimentação e entrando num ciclo vicioso onde eles não conseguem mais se alimentar de forma adequada, né? Fatores biológicos estão relacionados também a algumas alterações de neurotransmissores cerebrais, né? Então, tem pessoas que são mais vulneráveis, que têm alterações genéticas, predisposições genéticas e que alteram neurotransmissores cerebrais. Os fatores psicológicos, muitas vezes, estão relacionados à autoestima baixa, a bullying, traumas que sofreu na infância, algum tipo de abuso e até muitas vezes relacionado com cobranças mesmo. Às vezes a mãe, aquela mãe muito perfeccionista, muito voltada para a imagem corporal e acaba cobrando das filhas que elas também tenham o mesmo padrão de corpo, que nem todo mundo tem, né? E a filha não conseguindo, isso vai gerando uma ansiedade, um estresse e acaba por desenvolver o transtorno, tamanha é a cobrança, né? Então, esses transtornos também, esses fatores familiares ligados à mãe ou uma tia ou a família mesmo cobrando, é muito grave na vida do adolescente, né? O adolescente não tem muita resiliência, não tem muita capacidade de lidar com isso. Então, quando ele começa a receber essas cobranças, ele começa a se ver realmente diferente e às vezes fora do padrão que a sociedade preconiza, mas existe na adolescência, é muito importante frisar isso, uma fase em que a gente ganha um certo peso para poder entrar no estirão, que é a fase de crescimento. Então, o organismo nosso está acumulando energia, gordura, para que a gente tenha aquele crescimento rápido. Então, nessa fase desse ganho ponderal, para entrar na fase de estirão, que é um crescimento muito rápido, o adolescente se acha obeso e aí ele começa a não se alimentar e pode entrar em uma dessas alterações de transtornos alimentares, né? O que a gente pode ver como sinais de alerta na anorexia nervosa? Então, a gente vê a pessoa muito preocupada com a imagem corporal, com o peso, se olhando demais no espelho, evitando alguns tipos de alimento, né? Evitando, inclusive, sair, estar em grupo, para não se alimentar o que o grupo está alimentando. O adolescente, às vezes, ele começa a emagrecer bastante, para não ser cobrado quanto ao emagrecimento, começa a disfarçar e usar roupas largas, isso aí é um sinal de alerta, né? A preocupação muito grande mesmo com a imagem corporal, às vezes fazendo algum tipo de atividade física em excesso, né? Olhando muito, se cobrando muito, alterações na rotina alimentar, a gente vê que aquela pessoa alimentava de uma forma mais adequada e de repente ela começa a ter rituais, ela começa a evitar alguns tipos de alimento, né? O humor também altera, então a gente vê um pouco mais de ansiedade, irritabilidade, né? A pessoa fica um pouco mais irritada, principalmente quando a gente fala, vem comer, olha, você não está se alimentando, o humor da pessoa se altera, do adolescente normalmente, e ele acaba entrando em conflito com a família. Outra coisa que pode ocorrer é o isolamento social. Então, em função de tudo isso, para ele não ser visto e não ser notado, acaba se isolando, né? Então, são alguns sinais de alerta que a gente precisa verificar e levar para tratamento ou para um diagnóstico, caso a gente veja ou sinta que está tendo essas alterações na nossa casa, né? As complicações que a anorexia pode levar a uma pessoa são intensas, são em várias áreas do corpo. Então, a pessoa que entra em anorexia
nervosa, ela vai perdendo tanto peso que ela começa a acarretar problemas cardiovasculares, porque tem diminuição de sódio, potássio, magnésio, pode levar a arritmia cardíaca, bradicardia, ou seja, o coração bate mais fraquinho, pressão arterial baixa, porque ela não se alimenta, ela não ingere líquido, então ela vai começando a ter tonturas, anemias e às vezes até desmaios, né? E dentro dessas arritmias, elas podem chegar a uma forma tão grave que pode ter uma parada cardíaca e morte, né, por alteração desses eletrólitos que eu acabei de citar. Outro problema muito frequente que a gente tem na anorexia nervosa são problemas ósseos, porque como a pessoa vai tendo naquela fase de desenvolvimento, precisa muito de cálcio para os ossos, para formação, para crescimento, e acaba que por ter essa restrição alimentar, há essa deficiência de cálcio e de outros micronutrientes, então há uma disfunção na formação óssea, há uma perda, podendo levar inclusive numa idade um pouco maior, a osteoporose, riscos de fraturas, fraturas espontâneas, né? Problemas gastrointestinais também, então a anorexia nervosa pode levar à constipação, porque se a pessoa não está se alimentando, ela não vai conseguir evacuar, né? E ela começa a ficar nesse ciclo de não conseguir evacuar, até porque não tem alimento, o intestino vai diminuindo o seu trânsito, vai diminuindo a sua absorção, vai diminuindo a sua capacidade de esvaziamento, né? Porque ele tem que guardar um pouquinho ali, a pessoa não está se alimentando, então o estômago, o trato gastrointestinal acaba compensando de alguma forma, né? Então, com isso, há uma diminuição na absorção de vários nutrientes, vitaminas, altera a permeabilidade do intestino, né? E outros órgãos também podem entrar em falência. Então, é muito importante a gente falar das alterações hormonais, né? A tireoide pode entrar em falência, os ovários, então a menina para de menstruar, às vezes ela fica ali 2, 3 meses, por quê? Porque o nosso estrogênio, ele é convertido também na gordura periférica, então a gente tem uma formação de estradiol na nossa gordura periférica. A gente precisa ter um pouco de gordura para que os nossos hormônios também funcionem de forma normal. Então, como não tem gordura nenhuma, é zero gordura, não há essa conversão periférica em estradiol. E com isso, não faz o ciclo menstrual correto e para de menstruar. Pode levar até à infertilidade, dependendo do período em que a pessoa fica é, nessa fase de anorexia e de falência dos órgãos. Então, é uma cascata. Vai tendo falência renal, falência do fígado, porque não tem nada para ele trabalhar ali, não tem, ele fica tentando tirar de outras áreas, ocorre o que a gente chama de catabolismo, então o organismo começa, é como se ele começasse a comer ele mesmo, então ele começa a tirar energia já das proteínas, vai destruindo proteína, vai acabando, vai entrando numa fase que a gente chama de catabolismo, que é uma destruição do nosso próprio organismo. E isso vai indo até uma falência total dos órgãos, né? O mais importante de tudo isso é que tem tratamento. Então, a anorexia nervosa, ela tem tratamento. É necessário passar por uma avaliação médica para a gente ver quais são as complicações orgânicas desses hormônios, corrigir, fazer uma reposição de nutrientes, né? Então, tem que ter principalmente uma intervenção psicológica, o psicólogo tem que estar ali atuando para tratar essa alteração de pensamento, porque essa alteração de imagem corporal é uma alteração de pensamento, e esse pensamento é um pensamento negativo, recorrente e intrusivo. Então, a psicoterapia é extremamente importante neste tratamento. Então, precisa fazer uma avaliação médica, corrigir as causas físicas, né? Entrar, inclusive, com algum tipo de medicamento para tratar esse transtorno, porque muitas vezes ele vem associado a transtorno depressivo, transtornos de ansiedade. Então, na psiquiatria, a gente tem medicamentos que, inclusive, estimulam o apetite, ajudam a pessoa a se alimentar melhor, a ter vontade de se alimentar e trata, consequentemente, a ansiedade, a depressão ou outro transtorno que esteja associado ao transtorno alimentar. Então, a anorexia tem tratamento, a intervenção psicológica é extremamente importante. Outro profissional importante na área seria nutrólogo ou nutricionista, tá? Ou ambos. Então, eles têm um papel muito importante para restabelecer esses nutrientes
e a nutricionista para voltar aos padrões alimentares normais. A pessoa que está 2, 3 meses sem comer, não adianta eu querer colocar para ela um alimento normal, um prato de comida, porque se ela comer aquilo ali, ela vai passar mal. Então, existe toda uma forma de voltar a fazer com que a pessoa se alimente e que o alimento vai sendo absorvido e ele não faça mal nenhum para essa pessoa. E por isso precisa desse plano alimentar e o acompanhamento com esse profissional da área da saúde que trabalha na área da alimentação. Medicamentos, então, são extremamente importantes na anorexia nervosa e existem remédios muito bons que a gente pode estar passando para esses pacientes. Cada um vai ter o seu perfil e vai ter o medicamento a ser escolhido, né? Eh, Agora nós vamos falar das alterações. Eu só vou citar rapidamente algumas alterações hormonais na anorexia nervosa, em específico, para que vocês entendam, né? Alterações de hormônios, por exemplo, da mulher, o LH e o FSH, são hormônios que estão dentro da nossa hipófise e são eles que fazem o controle do ciclo menstrual, da ovulação e da menstruação. Então, há uma redução nesses hormônios, o estrogênio diminui, com isso pode dar a osteoporose, que a gente já falou, e risco de fraturas ósseas, né? O cortisol, que é um hormônio que a gente tem, que o nosso organismo produz, ele aumenta, ele é o hormônio do estresse. Então, uma pessoa que não está se alimentando, o corpo está em constante estresse, o corpo está em constante alerta, não está entrando alimento. Então, ele precisa fazer alguma coisa para sobrevivência. Com isso, o cortisol dele vai estar sempre alto. E o cortisol é o hormônio do estresse crônico e ele afeta muito o nosso sistema imunológico, ele causa inflamação e ele pode levar a diversas doenças inflamatórias. Assim como ele também altera toda a produção dos nossos hormônios, porque está lá no cortisol, na base da produção dos nossos hormônios. Então há uma descompensação geral no organismo, né? Outro hormônio que diminui é a leptina. A leptina, ela é produzida para poder ajudar a controlar o nosso apetite e o peso corporal. Ela fica reduzida. E eu já disse os hormônios da tireoide. Então, há uma diminuição dos hormônios tireoidianos e a pessoa pode desenvolver um hipotireoidismo, aquela fadiga, aquele cansaço crônico, né? Então, às vezes a pessoa não tem energia para nada, aquela dinamia. Pode ser falta de magnésio, pode ser alteração dos hormônios da tireoide, de selênio, enfim, são vários elementos envolvidos aí nesse processo, né? Então, a anorexia nervosa, ela é uma doença extremamente grave que precisa ser tratada. É importante falar também na baixa de sódio, né, que é um outro íon que a gente tem na nossa célula ali, bem na membrana celular. Quando o sódio está baixo, a gente tem alterações de confusão mental, a gente começa a apresentar confusão mental, tonturas, convulsões e morte. Eu já internei vários pacientes, inclusive em UTI, com alteração de sódio baixo, né? Então o sódio ele pode levar a uma consequência gravíssima, inclusive morte e convulsão. Magnésio baixo, a gente já falou, vai levar a tremores, arritmias, também leva a convulsões, está alterada esse mecanismo ali na membrana, o mecanismo de excitação para uma convulsão, né? E a pessoa, às vezes, ele está também relacionado com o uso crônico, né? A pessoa fica tomando laxante, vômito, principalmente na bulimia, onde ocorre isso aí. O cálcio baixo também pode levar a uma fraqueza muscular, a gente precisa do cálcio na nossa célula muscular para que funcione. Então, tem uma bomba no nosso músculo que faz com que entre e saia nutrientes de dentro da célula muscular. E para isso precisa do cálcio. Então, cálcio baixo, potássio baixo, tudo isso leva a um problema seríssimo no organismo. E a anorexia leva a tudo isso, porque se a pessoa não está ingerindo nutrientes, a alimentação, ela não ingere nenhum desses nutrientes, que são oligoelementos presentes no nosso alimento, né? Então, é muito importante a gente saber, além das vitaminas, anemia megaloblástica, anemia ferropriva, vários tipos de anemia também acontecem na pessoa com anorexia. Vejam como é grave um paciente com anorexia nervosa. Não é só
deixar de comer e a gente vê que a pessoa não está se alimentando, que ela está muito preocupada com a imagem corporal dela, perdendo peso. Enquanto ela está perdendo peso e os nutrientes não estão entrando, o organismo está ali tentando sobreviver. Então, ele está buscando energia e nutrientes em todos os órgãos do corpo. Isso vai levando a uma exaustão do nosso organismo. Ele vai tentar buscar para. A gente tem mecanismos de sobrevivência. Então, o nosso corpo é preparado para mecanismos de sobrevivência, para manter a gente vivo. Quando ele vê um sinal de alerta, ele começa a poupar algumas coisas, ele começa a buscar nutrientes em algumas áreas, diminui o metabolismo, abaixa bem o metabolismo para que não tenha gasto energético, altera sono, desequilibra. E outra coisa importante na anorexia são as hipoglicemias. Então, às vezes, a pessoa começa a ter desmaios por glicose baixa. Gente, a glicose, ela é extremamente importante para a nossa célula, né? A glicose em excesso, ela faz mal e a glicose baixa também faz mal. Então, quando a gente faz hipoglicemia, muitas células do nosso organismo morrem, né? Células cerebrais, células do nosso organismo. Hipoglicemia é a baixa do açúcar no sangue, né? Então, há uma fraqueza, tem desmaio e sempre que tem uma hipoglicemia severa, a gente tem morte de neurônio, morte de células. E essas células, geralmente, elas não regeneram, né? O neurônio morreu, morreu, acabou. Então, pessoas com hipoglicemia ou hiperglicemia, quando a glicose está muito alta ou muito baixa, há uma lesão celular muito grande no nosso organismo. Por isso que a gente precisa desse equilíbrio, né? A função renal também pode estar alterada, então o rim chega a paralisar, porque não está entrando alimento, não está entrando água, né? Então o hormônio, a pessoa às vezes usa alguns diuréticos para emagrecer, para secar, para perder peso, e o rim acaba por sofrer e parar de funcionar. Até porque se ele continuar funcionando e a pessoa não está ingerindo, nosso corpo é 70% água, então o rim vai acabar tirando a água de dentro das células, de dentro do nosso corpo, da circulação, e jogando para fora. Então, o mecanismo de redução da função renal também é um mecanismo para preservar a vida. Veja como o nosso organismo é extremamente complexo, né? Então, na anorexia nervosa, a gente tem riscos de, vamos relembrar aqui, problemas cardíacos com arritmias graves, inclusive parada cardíaca e morte, por conta da falta de potássio, sódio, magnésio, cálcio, que são muito importantes na nossa função celular. A osteoporose, relembrando, né, é gravíssima, pode levar à fraqueza dos ossos, não indo cálcio para o osso, não tendo boro, magnésio, outros nutrientes, o osso fica fraco e pode ocorrer fraturas espontâneas, inclusive, né? A infertilidade, como a gente disse, e às vezes é irreversível, a pessoa para de menstruar, para o ciclo, todo o ciclo reprodutivo dela. Ela pode entrar em amenorreia e se isso aí ficar por muito tempo, às vezes até fica de forma irreversível. Bulimia nervosa é um outro tipo de transtorno alimentar. O que é a bulimia, né? Então, a anorexia é quando a gente para de comer e tem essa alteração. A bulimia também tem relação com a distorção da imagem corporal. Mas a bulimia é aquele processo em que a pessoa come, né? Come bastante e depois ela vai lá e provoca vômito. Então, como definição, a gente tem que é um transtorno alimentar caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar frequente, diário, seguidos por comportamentos compensatórios. A gente chama de comportamentos purgatórios, ou seja, ou a pessoa provoca uma diarreia, toma laxante, ou ela provoca vômitos, né, para evitar o ganho de peso. É muito comum também isso acontecer, e geralmente em todas as alimentações. A pessoa come, toma café da manhã, ela não deixa de se alimentar, mas ela vai lá e provoca vômito, ou ela toma laxantes para que isso saia rapidamente do seu organismo. Também isso está muito envolvido com aspectos psicológicos também, né? Claro, a pessoa se vê gorda e ela ansiosa, geralmente o ansioso ele tem uma compulsão alimentar, enquanto ela está ansiosa, ela vai e come. A maioria das pessoas ansiosas atacam a geladeira. Depois que come, vem o arrependimento, aquele sentimento, aquela vergonha, a culpa. Aí o que a pessoa faz? Corre para o banheiro e provoca vômito, né? Os fatores associados são os mesmos que a gente descreveu na anorexia. Fatores genéticos, psicológicos, fatores familiares e socioculturais. Então, fatores são multifatores, né? Existe uma gama de fatores relacionadas
a essa alteração da imagem corporal que leva à bulimia nervosa. É muito comum, então, em mulheres jovens, adolescentes, adultos jovens, alguns atletas também que não querem ganhar peso. Então, a bulimia é muito mais comum em pessoas mais jovens, essa mudança de comportamento alimentar. Quais são os sinais de alerta, então, para a gente perceber que uma pessoa está com bulimia? É muito importante a gente observar os comportamentos compensatórios. A gente vê aquela pessoa que está frequentemente tomando laxante, tomando diurético, indo atrás de refeições mais laxativas, buscando aumentar a quantidade de exercício físico, excesso de exercício físico, às vezes excesso de jejum, faz jejuns prolongados e quando ela come e vomita, né? Peso dela flutua, porque às vezes ela come, 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 ela ganha peso, aí então fica com aquela flutuação. Às vezes ela ganha peso, perde peso. Ganha porque ela está alimentando, aí algum período ela para de provocar o vômito, de repente ela vai lá e provoca vômito, né? Outra coisa importante que a gente vê como sinais, e muitas vezes quem vê o dentista, é que os dentes ficam corroídos, né? A pessoa vomita tanto que o ácido que vem do estômago e passa, ele acaba corroendo os dentes e acaba dando faringite, esofagite, lesão no esôfago, porque é um ácido, gente, de pH extremamente forte, né? O pH do ácido clorídrico é 2, então é um ácido muito forte. Os sinais emocionais, assim, são preocupação excessiva com peso, alteração de humor, isolamento também, autoestima baixa, né? E o comportamento alimentar mesmo, que a pessoa às vezes ela come escondido, ela come rapidamente, a gente vê alimentos desaparecendo da casa, da geladeira, ela come escondido, às vezes levanta de madrugada para comer. E as complicações são várias também. Então a gente tem complicações cardíacas, dentárias, como eu disse, né? Do trato gastrointestinal, esofagite, gastrite, são vários os distúrbios também que a bulimia leva. Então, além do gasto, né? A pessoa come, compra alimento, gasta, faz o alimento e vomita. Eu tive uma paciente que ela tinha, assim, por semana ela gastava uma quantidade exagerada de compras no supermercado, tipo 2, 3 mil reais de compra por semana, mas ela vomitava tudo. Então ela vivia comendo, preparando alimento, indo atrás de pratos diferentes, só que comia e vomitava. A bulimia também tem tratamento, tá? Precisa de um tratamento medicamentoso para a gente tratar esse transtorno de compulsão alimentar. Existem remédios que tratam essa compulsão. A terapia cognitivo-comportamental é extremamente importante. O suporte nutricional para a gente orientar essa pessoa de que forma se alimentar, um acompanhamento com uma nutricionista para ter uma dieta balanceada, né? E a terapia de grupo também é extremamente importante. Outro fator importante, gente, é o engajamento da família nesses tratamentos. Então, muitas vezes, a terapia familiar e a família tem que estar junto para poder ajudar neste tratamento. Agora nós vamos falar de um outro transtorno pouco falado, mas ele é muito comum. É o transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, a pessoa apresenta episódios de compulsão alimentar, mas ele não é frequente. É diferente da bulimia. A bulimia é em todas as alimentações, mais ou menos, é um transtorno que se repete todos os dias. Já o transtorno de compulsão alimentar, a pessoa tem que ingerir grande quantidade de alimento, mais ou menos umas 2 vezes por semana esse episódio acontece, né, e não é comum a pessoa, ter todos os dias. Então, 2 vezes por semana ela apresenta a compulsão, mas ela come muito, muito além da capacidade, e ela vomita não porque ela provoca vômito, ela vomita porque ela come tanto que o estômago não resiste àquele tanto de alimento e acaba vomitando, né, então é diferente da bulimia. E a gente precisa também passar por um especialista para que ele faça a diferença nesse diagnóstico, porque o tratamento é diferente, né? Então, muitas vezes as pessoas com transtorno de compulsão alimentar periódica, ela acaba fazendo isso escondido, porque às vezes é aquela pessoa que está com algum problema emocional, algum transtorno, ele levanta, vai lá na geladeira, come a noite inteira, come à noite um episódio muito grande e come tanto que vomita e ninguém acaba vendo, né? Ou em alguns alimentos, algumas refeições durante a semana, mesmo em família. É muito comum estar ligado à depressão, ansiedade, né? Às vezes o bipolar, ele tem um comportamento compulsivo, então o transtorno de compulsão alimentar periódica, ele também tem comorbidades. E tem também
as mesmas alterações que a gente vê nos outros transtornos. Então, essas dietas restritivas também, muitas vezes, a pessoa começa a fazer uma dieta muito restritiva. De repente, ela vai lá e come muito, come tudo de uma vez. O tratamento do transtorno de compulsão alimentar periódica é específico para ele. O medicamento é específico. Existe um remédio que trata especificamente o transtorno de compulsão alimentar periódica, né? É muito comum, né? Esse é mais comum em pessoas um pouco mais adulto jovem, né? Não precisa ser mais, não necessariamente nos adolescentes. Adolescente é mais anorexia e bulimia, mas ele é mais comum em adultos jovens e adultos, né? Adultos em fase produtiva. São episódios recorrentes, então, de compulsão. A pessoa apresenta essa recorrência pelo menos 2 vezes por semana, né? A característica dos episódios, ele come mais rapidamente que o normal, come muito, come em excesso e depois ele fica com vergonha, fica deprimido e acaba entrando com outros transtornos, uma comorbidade aí, né? Então, como fazer com o transtorno de compulsão alimentar periódica? É a mesma coisa, tem tratamento. E um tratamento muito importante que a gente falou ao longo de toda a nossa aula é a psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada para fazer esse tipo de tratamento. Claro que a gente vai falar em terapia de grupo, terapia familiar, medicamentos, também existem medicamentos para tratar essa compulsão, e a abordagem nutricional, né? Então, falando nesses transtornos, a gente tem outros também. A gente tem outros transtornos alimentares, né, que são menos falados, mas nem por isso é menos importante, que é o transtorno alimentar noturno. A pessoa às vezes só faz essa alimentação durante a noite, ele passa durante o dia com alimentaçãozinha normal, bonitinha, faz uma dieta, e depois que todo mundo vai dormir, ele levanta, vai lá e faz uma alimentação calórica, né? Então, à noite ele levanta, é aquele que come compulsivamente à noite, mas não é um transtorno de compulsão alimentar periódica. Por quê? Porque ele come bem normalmente, né? Outro transtorno que a gente quase não fala é a ortorexia. Ele ainda não está no DSM como um transtorno, mas a gente percebe ao longo dos anos que vem crescendo muito essa obsessão patológica por alimentação saudável. Então, a pessoa fica obsessiva para comer só alimento saudável. É bom? Claro que é, a gente precisa se alimentar de forma saudável, mas não de uma forma obsessiva. Então, esse transtorno está se desenvolvendo, está aparecendo muito mais pessoas falando em relação a isso, e com certeza está sendo observado pela comunidade científica e deve surgir critérios diagnósticos para a ortorexia. Outro transtorno é a anorexia atípica. Ele preenche os critérios de anorexia nervosa, mas o peso do indivíduo geralmente está normal. Então ele fica ali evitando alimentar, ele é como se ele fosse uma anorexia, só que ele não tem essa perda de peso tão acentuada quanto a anorexia nervosa. Então é muito importante ficar atento aos sinais de alerta, né? A preocupação excessiva com o peso, alguns tipos de alimentos que a pessoa fica escolhendo muito, exercícios exagerados, né? Laxantes, chás diuréticos, enfim. E a abordagem, como eu disse, ela é multidisciplinar. A gente tem que entender que a abordagem tem que ser multidisciplinar, então precisa levar essa pessoa para uma avaliação com psicólogo, com médico, né, para que inicie um tratamento. A partir dali, um suporte, além do médico e dos exames que ele vai fazer, o suporte nutricional é extremamente importante. Então, a terapia mais indicada, como a gente falou, é a terapia cognitivo-comportamental, onde vai se identificar os pensamentos distorcidos, vai reconhecer, vai tratar e vai falar sobre essa disfunção da imagem corporal, do peso, né? Isso é uma abordagem muito interessante, muito aplicada pela terapia cognitivo-comportamental, são estratégias, né? A reestruturação cognitiva, que está dentro da terapia cognitivo-comportamental, onde é um desafio para a modificação de pensamentos negativos, né? Então, essa reestruturação seria modificar, né? Além de identificar os pensamentos distorcidos, a gente precisa ter estratégias para modificá-los, porque eles vão estar vindo ali e eles são pensamentos intrusivos, né? Então, são pensamentos que a pessoa tem e ela não percebe, mas o pensamento vem independente de qualquer coisa. E desenvolver habilidades para que a pessoa enfrente as situações em que coloque em risco, por exemplo, o tratamento dela. Então,
ela sabe que se ela for para um determinado grupo, ou se ela sofrer alguma coisa, ela tem alguma resposta como essas alterações de comportamento alimentar. Então, é muito importante, às vezes, ela evitar até algumas situações onde ela sabe que ela vai estressar e que isso aí pode ser fatores desencadeantes, né? A família, gente, a família é extremamente importante. Se a família não estiver unida, se a família não quiser ajudar, se a família só cobrar, isso aí não vai ajudar em nada. Então, a cobrança só ajuda a enfiar a pessoa mais para o fundo do poço e do buraco. Então, por isso, existe terapia familiar, né? Existem técnicas que o psicólogo pode orientar a família ou a própria família mesmo fazer uma terapia à parte, fora da terapia do próprio paciente, para poder ajudar na reestruturação alimentar, na mudança de hábitos, principalmente quando a gente fala de adolescentes, né? E para a pessoa restabelecer a sua identidade saudável, principalmente o adolescente, né? Então é muito importante a gente estar de olho em tudo isso. O papel de cada profissional. Então, nutricionista, como é que vai ser? Tem que ter um monitoramento clínico nutricional. Como que isso ocorre? Então, vai ter uma avaliação inicial pelo nutricionista, tem um plano nutricional, um plano terapêutico. O nutricionista ou a nutricionista que acompanhar o paciente precisa monitorar regularmente com parâmetros bioquímicos, parâmetros físicos mesmo, de medir, pesar, pedir exames, fazer dosagens de hormônios, de nutrientes, até para ver se realmente a pessoa está se alimentando mesmo de forma correta, como ela tem feito no plano terapêutico. E, dentro de tudo isso, fazer uma educação nutricional. Então, tentar também ajudar a desmistificar as crenças sobre a alimentação e o peso. Então, o nutricionista tem um papel muito importante, porque às vezes a pessoa vê lá um alimento, ele acha que é extremamente calórico e não é, ele está comendo outras coisas que são mais calóricas, né? E ainda mais quando está preocupado com a imagem corporal. Então, é muito importante ter uma atenção especial com os nossos adolescentes, né? Hoje, com as redes sociais, com a mídia, então eles estão muito envolvidos, vendo muitas coisas, a comparação é muito grande entre grupos e entre pessoas, o bullying que ocorre, o cyberbullying, né, que ocorre na internet, acaba aumentando a vulnerabilidade desses pacientes, né, desses adolescentes, né? Então é muito importante a gente ficar atento para isso, ver se ele está mais vulnerável, se ele está mais afastado, se ele está muito tempo nas redes sociais, se há algum tipo de comentário de comparação, ou ficar vendo muito imagens de pessoas com corpo bonito, com corpo perfeito, o papel da família e a escola. A escola também tem um papel muito importante, onde os educadores e profissionais eles podem também identificar precocemente alguns sinais e também trabalhar com palestras e algum tipo de educação na área, né? Então, a conscientização, a forma de prevenir os transtornos alimentares é a gente tentar identificar, aproximar dos nossos adolescentes, ter uma parceria com eles o quanto mais cedo possível, né? Trabalhar uma educação e uma conscientização através de palestras, através de imagem corporal positiva, o risco, falar sobre o risco das dietas extremamente restritivas. A alfabetização midiática ela é muito importante. O que é isso? É mostrar para as pessoas e para os adolescentes, principalmente, que não existe essa pessoa perfeita que eles estão vendo nas redes sociais. Então, a comparação é feita com pessoas que estão ali e que passaram por filtros muitas vezes, né? E as pessoas só colocam nas redes sociais, gente, aquilo que é bom e aquilo que é bonito, né? Então, ninguém vai colocar nas redes sociais o momento que a pessoa tá feia, que ela acorda. Então, parece que é uma vida real aquilo que está nas redes sociais, mas não é. E acaba manipulando padrões de beleza, acaba levando as pessoas a pensarem que aquilo ali é verdadeiro e não é. Então, é muito importante a gente educar, ensinar os nossos jovens a filtrar aquilo que vem para eles, né? A gente tentar promover a autoestima dos nossos adolescentes. Sempre tudo que acontecer, a gente dá um autoconceito positivo, falar positivamente, valorizar as qualidades dele. Se ele coloca uma roupa, tá saindo, você fazer um elogio para aquela aparência do adolescente. Então, tudo isso vai promovendo a autoestima e a aceitação corporal. Então, como a gente falou, é muito importante esse diagnóstico precoce, a triagem precoce, né? E a gente tem grandes desafios no tratamento também. Qual é o desafio? O primeiro, a pessoa para tratar, ela tem que entender que ela está doente. Então, ela precisa aceitar. O primeiro desafio no tratamento é a negação. Então, há uma fase de negação onde
A pessoa que está passando pelo transtorno, ela não reconhece como uma doença, ela não aceita que ela está com anorexia ou com bulimia, a gravidade, até porque ela tem medo da intervenção, ela tem medo de ter que comer, né? E isso aí é muito difícil no tratamento. Então, uma das coisas que a gente tem que tentar fazer é trabalhar isso aí de forma positiva, tirar a pessoa dessa fase de negação, mostrar para ela que isso aí é uma doença e é uma doença grave. Outro fator que a gente tem de desafio no tratamento, muitas vezes, são as comorbidades, ou seja, as doenças associadas, seja transtorno de personalidade borderline ou transtorno de ansiedade, muitas vezes o transtorno depressivo, né, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Então, tudo isso aí pode piorar o nosso prognóstico, o nosso tratamento. Então, quando tem doenças associadas, tanto físicas quanto mental, é um desafio para a gente fazer o tratamento, né? Outro fator importante que também atrapalha o nosso tratamento são as recaídas. É muito importante a gente explicar que pode ocorrer recaída. Isso, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Isso aí não é o fim do tratamento, então recaídas acontecem. O mais importante é a pessoa estar consciente de que houveram recaídas e ela retomar o tratamento e estar ciente de que ela precisa fazer o tratamento. Então, por isso é muito importante quando você fizer ou você suspeitar, não fazer o diagnóstico, mas você suspeitar, pega na mão dessa pessoa, leva ela para um profissional de saúde, leva ela para um tratamento que você pode e com certeza estará salvando vidas, né? Essa pessoa precisa de uma ajuda, ela sozinha ela não vai conseguir, porque ela está doente. Então, assim, a mensagem final que eu deixo aqui para vocês é que a recuperação é possível, a abordagem é multidisciplinar, é muito importante ter uma intervenção precoce, o cuidado com empatia, o cuidado empático. Então, você se colocar no lugar do outro. Isso é a base do tratamento eficaz. Então, é muito importante a gente ajudar e se colocar no lugar do outro. Por isso, a colaboração da família, de amigos e de parentes próximos é muito importante nesse tratamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Tássia Camargo, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atuo na clínica com pessoas neurodivergentes. O projeto Plenamente do Instituto de Interação Social, em parceria com a Assembleia Legislativa, me convidou para falar um pouquinho sobre as estratégias da TCC, e quando eu vou falar TCC, eu estou falando de terapia cognitivo-comportamental, tá? Para os transtornos alimentares. É sempre bom lembrar que o ideal é que o tratamento seja realizado por uma equipe multidisciplinar. Então, a pessoa que sofre com algum transtorno alimentar, ela pode buscar ajuda com psicólogo, nutricionista, médico clínico, médico psiquiatra, entre outros profissionais, depende de cada caso. É importante dizer também que o envolvimento da família é fundamental, porque ajuda a criar uma estrutura de colaboração, e o que facilita muito a mudança do comportamento. Bom, o primeiro passo de qualquer psicoterapia é fortalecer a relação entre o terapeuta e o paciente. Ambos precisam trabalhar juntos para que qualquer técnica seja de fato eficaz. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem um arsenal de estratégias e técnicas para tratar os transtornos alimentares. Eu escolhi duas estratégias para falar um pouco aqui. São elas: a abordagem do distúrbio da imagem corporal e a modificação do sistema de crenças da pessoa que tem algum transtorno alimentar. Lembrando que cada caso é um caso, cada pessoa é única, né? Não tem receita de bolo. E na terapia, a gente busca entender as causas dos transtornos, que muitas vezes pode estar ligado a traumas de infância, processos de luto que a pessoa passa, né? Perdas que acontecem na vida de todo mundo, histórias de abuso ou de violência, enfim. Cada pessoa vai ter os sintomas por causas muito íntimas e particulares. A abordagem do distúrbio da imagem corporal, ela é muito utilizada para o tratamento da anorexia. O conceito de imagem corporal tem 3 componentes: a precisão da percepção do tamanho corporal. Então, a gente pode pedir para o paciente desenhar como ele se imagina, se olhando no espelho ou se imaginando, como que ele imagina que é a silhueta dele. E a gente também faz um desenho de como a gente percebe o paciente, e geralmente a imagem que ele tem de si é muito distorcida, né?
Então a pessoa que sofre de anorexia muitas vezes se enxerga muito mais acima do peso do que realmente é. E aí quando a gente desenha, quando a gente mostra, fica mais evidente, né? A ideia é sempre buscar evidências. Um outro componente é o grau de ansiedade que a pessoa associa à própria aparência. Então a gente estimula o paciente a monitorar quando que essa ansiedade aparece, como que ela aparece, né? A gente vai ensinando técnicas de relaxamento, de enfrentamento dessa ansiedade. Todas as vezes que ela tem um evento, por exemplo, precisa se expor, né? É muito comum que pessoas com anorexia ou outros transtornos alimentares tenham eventos gatilhos, vamos dizer assim, né? Que acaba disparando aí em crises de ansiedade muitas vezes por conta de não se achar adequado, enfim. E o terceiro componente do conceito de imagem corporal é o comportamento de evitação de se expor. Então a pessoa começa a usar roupas mais largas, ou então às vezes passa a não querer frequentar determinados lugares ou ver determinadas pessoas, porque tem uma imagem, percebe, né? São 3 coisas que a gente sente, pensa e faz. A TCC ela vai sempre trabalhar tentando entender essa dinâmica do como a pessoa pensa, o que ela sente quando ela pensa isso e o que ela faz com isso, né? Qual é o comportamento que ela emite quando ela está pensando e sentindo essas coisas. Então, pessoas com transtorno alimentar, eles vão ter pensamentos muito distorcidos sobre si, sobre como os outros o enxergam. Todos nós temos crenças, né? Então, o que é isso? São verdades absolutas que todo mundo tem sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Os pacientes com transtorno alimentar apresentam crenças muito distorcidas e disfuncionais acerca do próprio peso, do formato do corpo, da alimentação, da forma que tem que se alimentar, né? E principalmente sobre o seu alto valor. Então, para pacientes com transtorno alimentar, a magreza, anorexia, por exemplo, né? A magreza está associada à competência, à superioridade, a sucesso. E isso intrinsecamente vai se associar à autoestima. Então, se eu tenho uma percepção de que eu só tenho valor se eu estou num peso ideal, que muitas vezes é uma percepção distorcida, né? Então, se eu sempre acho que estou acima do peso do que eu realmente estou e nunca estou satisfeita com o meu corpo, com o meu peso, enfim, eu vou começar a ter comportamentos. E quando a gente fala em crenças em TCC, a gente fala de 3 classes de crenças. Tem as crenças de desamor, crenças de desvalor e crenças de desamparo. Pessoas com transtorno alimentar geralmente apresentam crenças bem distorcidas no campo do desvalor. Meu valor está na minha aparência, no que eu pareço ser. A pessoa acaba monitorando demais, no caso da anorexia, né, o peso. Esse monitoramento, ele não dura muito tempo. Ninguém consegue ficar muito tempo, por exemplo, fazendo uma dieta muito restritiva. E aí, um padrão que a gente percebe é de recaídas. Então, pensa, eu já tenho uma noção de alto valor distorcida. Aí eu me proponho a fazer uma dieta. E aí eu falho nessa dieta. Como que eu me sinto? Mais incompetente ainda. Isso vai virando uma bola de neve. E daí eu vou inventando mais restrições. Ou então, no caso de alguns transtornos que têm comportamentos tipo de tomar laxante, vômito, eu percebo lá na clínica que as pessoas têm alguns gatilhos disparadores dos episódios, né? Ou de compulsão alimentar, ou então de excesso de exercício físico. Bom, por exemplo, cansaço. Eu tive um dia muito cansativo, foi um dia pesado, que a pessoa teve que interagir muito, desempenhar muito. Chega em casa, tem um episódio de compulsão alimentar. Então, eu mereço comer hoje, só que eu não vou comer 3 pedaços de pizza, que já é bastante, né? Eu vou comer uma pizza inteira. Não vou tomar um copo de sorvete, eu vou tomar meio pote de sorvete ou um pote inteiro. Então, assim, isso, algumas pessoas me contam que sentem como se fosse um transe quando começa um episódio de compulsão alimentar, por exemplo. É como se tivesse usado droga mesmo, sabe? Vai se acalmando, vai relaxando ao passo que vai
comendo, e muitas vezes são episódios muito tristes, assim, a pessoa acaba com tudo que tem na geladeira de uma vez, ou então pede muitas coisas no delivery por impulso, e aí quando chega não consegue se desfazer daquelas, ou então pede quantidades exorbitantes de comida no delivery e acaba depois, né, tendo comportamentos para se livrar desse alimento. E aí tem vários comportamentos, as pessoas são bem criativas. Em geral, tanto na anorexia, na bulimia, nos episódios de compulsão alimentar, tem muito sofrimento. Em geral, a gente vai encontrar um sofrimento de uma ordem em psicoterapia para qualquer transtorno, mas especificamente para o transtorno alimentar, a gente vai olhar bastante para as causas do sofrimento. Cada um vai ter a sua particularidade. Quando a pessoa tem essas crenças de desvalor muito fortes, provavelmente lá na história dela, né, na criação dela, ela provavelmente passou por episódios muito difíceis de falhas, onde ela não tinha paciência quando ela errava, por exemplo, ela era punida quando errava, ou então excesso de comparações, famílias que vivem se competindo entre si. Bom, toda família tem problema, todo mundo vai ter questões familiares para tratar. Mas especificamente no transtorno alimentar, eu percebo que é como se a pessoa, no caso de compulsões, né, a pessoa que come muito, ela quer preencher um vazio. E aí é lá na psicoterapia que a gente vai procurar que vazio é esse, né? Ela tá tentando preencher com comida o quê? Bom, no caso de obesidade, por exemplo, a gente questiona muito qual é a função do sobrepeso, né? Qual é a função da gordura corporal? O que ela tá escondendo por trás dessa gordura, basicamente. E aí, cada um vai ter sua particularidade, né? No sofrimento. Então, se você passa por alguma questão que acredita que tem algum transtorno alimentar, o ideal é que você busque ajuda profissional e de preferência com especialistas, né, em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem psicoterapêutica de maiores evidências hoje, né, estratégias com padrão ouro, estratégias cientificamente reconhecidas, né? Então, se você se reconhece nesses padrões de comportamentos, busque ajuda, não sinta vergonha. Se algum familiar seu passar por algo semelhante, ofereça ajuda, de preferência com um especialista no assunto, né? Viver já é difícil demais para todos nós. E se tem como melhorar a qualidade de vida, por que não tentar? Psicoterapia, psiquiatra, não é vergonha para ninguém. Acho que já passamos dessa época. E saúde mental é coisa séria. Se a gente deixa o tempo passar, né? Vamos pensar, com o tempo vai passar. Não, com o tempo vai piorar, né? Assim como as doenças físicas, as doenças da mente também pioram com o tempo. E se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua atenção, espero ter contribuído. Até a próxima!